Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, quero saudá-los e desejá-los um domingo abençoado pelo Senhor. Amém? E neste domingo, primeiro dia da semana, nós estudaremos mais um pouco acerca do Senhor e de Sua palavra. Então, nós daremos início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Na escola bíblica dominical de hoje, nós estudaremos os atributos de Deus. Nós estudaremos um pouco, um breve estudo acerca dos atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou de algo, de alguém ou de alguma coisa. Os atributos de Deus, dentro disso que nós vimos, o que são atributos, eles são estudados de duas formas: comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Mas o que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica aos homens de forma limitada. Parece até um pouco redundante, né? E é, na verdade. Os atributos comunicáveis o Senhor comunica, ele passa para a sua criação de uma forma limitada. Como isso? Por exemplo, Deus é amor de uma forma plena, de uma forma perfeita. Esse amor, ele comunica a nós. Nós também temos amor, nós também amamos, mas de uma forma limitada em relação ao amor de Deus, que é insondável, infinito e perfeito. Essa seria mais ou menos a definição de atributos comunicáveis de Deus. Ele passa a nós de forma limitada. Os atributos incomunicáveis, por sua vez, são aqueles que enfatizam a distinção entre Deus e a criatura. Atributos incomunicáveis, Deus não passa, não comunica para a sua criação, inclusive os seres humanos. E são esses atributos que dão ênfase e diferenciam Deus de sua criação. Diante disso, os atributos comunicáveis, alguns deles, atributos comunicáveis que Deus passa para a sua criação, são, por exemplo, sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, amor, como já mencionamos, fidelidade, dentre outros. Ou seja, a sabedoria de Deus é insondável, é plena, perfeita, assim como sua justiça, sua bondade, sua misericórdia. Nós também possuímos sabedoria. Nós também temos o senso de justiça. Nós também temos o senso de bondade. Porém, é extremamente limitado perante a perfeição de Deus, perante a sabedoria infinita do Senhor, a justiça plena de Deus. Esses atributos que foram comunicados a nós, nós os temos hoje, porém de uma forma limitada em relação a Deus. Os atributos incomunicáveis do Senhor, por sua vez, são onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e eternidade. Esses atributos, muitas vezes nós ouvimos falar, nós também mencionamos, mas é extremamente importante nós trazermos a memória, mesmo que nós já saibamos o que significa tudo isso, mesmo que nós já tenhamos ouvido acerca dessas coisas, desses atributos incomunicáveis de Deus e também os comunicáveis, sempre é importante nós trazermos à memória essas questões acerca de Deus e acerca de sua criação. E se você não sabe o significado disso, nunca ouviu, não conhece, essa é a oportunidade de você conhecer realmente esses atributos desse Deus tão grandioso que nós amamos e seguimos, esse Deus tão misericordioso que nos alcançou. Os atributos de Deus, que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós estudaremos os atributos incomunicáveis de Deus. Nós faremos uma breve análise, um breve estudo acerca da onipotência, da onipresença, da onisciência, da imutabilidade e da eternidade do Senhor. Amém? Primeiro, o que é onipotente? Deus é onipotente, mas o que significa onipotência? Onipotência é um termo em latim, omnis potens, que significa todo poder, poder universal e ilimitado, poder absoluto sobre todas as coisas, capacidade
para fazer todas as coisas. Esse é Deus. Quando falamos que Deus é onipotente, nós dizemos que o poder de Deus é ilimitado. Deus ele tem poder absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus ele é capaz de fazer o que ele quiser a qualquer momento, porque nada é impossível para o Senhor. O Senhor é imenso, é insondável e o poder de Deus ultrapassa todo o entendimento humano. Deus ele realmente ele pode todas as coisas. Veremos então alguns versículos que exemplificam o que nós estamos dizendo acerca da onipotência do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Só esse versículo já daria um estudo de umas 2 ou 3 escolas bíblicas dominicais. Essa simples frase. Mas essa simples afirmação, que é o primeiro versículo da Bíblia, já diz muito acerca do poder de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. É muito interessante porque nós cremos no criacionismo bíblico. Nós não cremos no evolucionismo. Nós cremos que um ser superior, no caso Deus, criou todas as coisas. E criou todas as coisas seria criar a partir do nada, porque nada existia. Então, Deus, por meio de sua palavra, haja luz, que haja o firmamento. Então, a partir da palavra desse Deus que é todo poder, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que nós conseguimos observar no nosso planeta, todos os seres vivos que nós conseguimos ver e conhecemos foram criados por Deus. Somente um ser que tem um poder ilimitado pode fazer tal coisa sem matéria pré-existente, sem nenhum material já existindo, criar a partir de sua própria palavra, única e exclusivamente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É o que nós acabamos de dizer. Todo o universo, todas as coisas foram criadas, foram formadas pela palavra de Deus, de modo que tudo que foi criado a partir do nada. Não foi feito a partir de alguma coisa que nós conseguimos ver. Não existia nada e Deus criou tudo a partir do nada. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. De novo, dando ênfase ao poder da palavra do Senhor. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o Senhor, e soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. É maravilhoso quando nós pensamos e olhamos para o céu em um dia estrelado e com a nossa visão bem limitada e bem distante aqui, né, da Terra, nós conseguimos ver inúmeras estrelas que nós não conseguimos nem contar a quantidade de estrelas que nós conseguimos ver daqui nos céus. E o Senhor ele determina exatamente o número dessas estrelas e as chama, as conhece, cada uma pelo seu próprio nome. E o salmista, diante disso, ele diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Grande é o Senhor, soberano sobre toda a criação, e tremendo e insondável é o seu poder. Deus é onipresente. Esse é o segundo atributo de Deus que nós estudaremos na Escola Bíblica Dominical de hoje. Deus é onipresente. O que é onipresença? Onipresença também é um termo latim que significa toda presença. Poder ou capacidade para estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O poder e a capacidade para existir em todos os lugares ao mesmo tempo. Poder absoluto sobre tempo e espaço. Deus ele transcende toda a lógica, toda a razão humana. Deus ele tem o poder absoluto sobre
o espaço, de forma que nós, com toda a nossa limitação, não conseguimos compreender um ser tão grandioso e tão poderoso como o nosso Deus, o nosso Senhor, que é onipotente e onipresente, como vimos até aqui. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Diz o salmista, no Salmo 139, versículo 7. Para onde eu poderia escapar do espírito do Senhor? Para onde eu iria? Eu poderia fugir da presença de Deus? Nós sabemos que a resposta para essa pergunta é exatamente não. E quando pensamos sobre isso, nossa mente nos leva a pensar, a meditar um pouco acerca do profeta Jonas, que recebeu uma ordem do Senhor, recebeu uma ordenança divina para ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, para levar a mensagem de juízo do Senhor para aquele povo. E Jonas, ele não queria ir, e ele foi em a direção contrária de Nínive. Ele estava indo para Tarsis com a intenção de fugir do Senhor e com a intenção de se esconder de Deus. E nós sabemos que essa atitude de Jonas não foi bem sucedida, porque lá mesmo do barco, as circunstâncias que aconteceram levaram Jonas exatamente até Nínive, e ele cumpriu o desígnio que o Senhor havia estabelecido para ele. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus aqui ele faz 3 perguntas para o profeta Jeremias, e é interessante que essas perguntas também servem para nós hoje. Sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? O Senhor pergunta isso. Pensando na questão da onipresença de Deus, Deus ele está presente em todos os lugares, Deus está presente perto e está presente longe também. Só que Deus ele nunca fica longe. Somos nós que nos distanciamos de Deus dando as costas para Ele. Mas como assim? Não entendi. Vamos trazer um exemplo para nós, para entendermos um pouco mais acerca do que estamos dizendo. Imagine que você está em uma reunião, em uma festa de família, em uma festa em qualquer lugar, ou uma reunião qualquer, e um grupo de pessoas, e você está dentro desse grupo de pessoas. E imagine que a sua presença ali é menosprezada. Ninguém dá atenção para você, ninguém ouve as suas ideias, a sua presença ali é irrelevante. É mais ou menos o que nós fazemos quando damos as costas para o Senhor. Se dermos as costas para o Senhor, estamos fazendo exatamente isso. Estamos menosprezando a presença do Senhor. Nunca esteve longe, sempre esteve ali ao lado. Porém, não damos atenção a Ele. Assim como mencionamos no exemplo, como pessoas podem não dar atenção a nós, nós também podemos menosprezar a presença do Senhor e dar as costas para Ele, seguindo meramente e unicamente nossos próprios desígnios e caminhos. Então, o Senhor nunca fica longe, o Senhor nunca esteve longe. Deus é um Deus de perto. Somos nós que nos distanciamos e menosprezamos a presença dele. É o ser humano que se distancia de Deus. Deus é aquele que ele preenche os céus e a terra. Esse Deus grandioso, poderoso, que é um Deus sempre presente, preenche e permeia toda a sua criação. Deus é onisciente. É o terceiro atributo que nós estudaremos hoje. Deus é onisciente. Mas o que é onisciência? Onisciência também é um termo latim que significa todo o saber. Poder e qualidade de saber todas as coisas. Conhecimento pleno, sem falhas, sem surpresas. Deus ele tem o conhecimento pleno, ele tem o poder de saber todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. Deus ele não é surpreendido por acontecimentos, Deus ele não é surpreendido por questões humanas, por acontecimentos até mesmo dentre o seu povo. Deus nunca é surpreendido. Deus ele tem pleno conhecimento, pleno
saber. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Paulo diz isso em Romanos capítulo 11. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É uma profundidade infinita, uma profundidade imensa. Insondáveis são os juízos e inescrutáveis os caminhos do Senhor. A sabedoria de Deus é insondável, é inimaginável, é extremamente plena e perfeita perante o nosso conceito de sabedoria, perante o nosso entendimento acerca do que é sabedoria. O conhecimento de Deus realmente é insondável. Quem é então como eu, que ele anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir? Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Deus diz isso em Isaías 44, versículo 7. Quem é como eu? Infelizmente, existem homens que querem ser Deus. Existem homens que se comparam a Deus. E Deus, ele afirma isso, que esses homens, que ele anuncie, que ele declare e exponha, não diante dos outros homens, diante de mim, diante de Deus, que ele declare e exponha diante de Deus o que aconteceu desde que Deus estabeleceu o seu antigo povo e o que ainda está para vir. Não meramente um adivinho que tenta adivinhar o futuro, mas que ele, diante de Deus, exponha o que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro. Somente Deus ele tem essa sabedoria, esse conhecimento, porque Deus ele é onisciente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. É exatamente isso que o salmista está dizendo em Salmo 139, de 1 ao 4. O Senhor sonda o nosso íntimo. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor sabe exatamente tudo o que vamos fazer, nossos pensamentos, tudo o que vamos dizer até para Ele mesmo. Mas isso não distancia o Senhor de nós. Isso não deve servir de subterfúgio, de desculpa para nós não orarmos, por exemplo, ao Senhor, porque Ele já sabe o que nós vamos dizer. Isso deve servir como ânimo para nós, não como desculpa, porque o Senhor conhece o nosso íntimo e quando nós verbalizamos, quando nós dizemos a Ele o que ocorre dentro do nosso próprio íntimo, nós estamos nos aproximando e desenvolvendo nossa comunhão com Ele, desenvolvendo nossa intimidade com o Senhor. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação, em todo momento, em toda a história, nada está oculto aos olhos de Deus. Ninguém consegue esconder coisa alguma do Senhor. Nós conseguimos fazer isso em relação aos homens. Nós conseguimos esconder, o ser humano consegue esconder, o ser humano consegue mentir para outro ser humano, mas para Deus não. Deus está ciente de tudo o que acontece em toda a sua criação. O quarto atributo que nós veremos hoje é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Mas o que é a imutabilidade? Imutabilidade também é um termo latim que significa não mudança, sem mudança, algo que não muda, aquilo que é permanente. Esse é Deus. Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo desde. Escuta-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último.
De fato, eu, o Senhor, não mudo. É interessante quando nós vemos isso, porque não são seres humanos que dizem que o Senhor não muda. Deus mesmo nos afirma que ele não muda. Quem diz isso para nós é o próprio Deus. Deus afirma para nós que ele não muda. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo 17. Tudo provém do Pai das luzes, tudo provém de Deus. Tudo que é perfeito, tudo que é puro vem do alto, da parte do nosso Senhor, que não muda como sombras inconstantes. Deus é imutável. Por fim, estudaremos então, veremos um pouco sobre a eternidade de Deus. O quinto atributo incomunicável de Deus que nós veremos hoje é sua eternidade. Deus ele é eterno. Nós vimos então que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, imutável e eterno. Deus é eterno. O que é eternidade? Eternidade é diferente de tempo. Quando nós pensamos em eternidade, nossa mente pode nos levar a pensar que a eternidade é um tempo que nunca se acaba. Na verdade, não é isso. Eternidade não é um tempo que nunca se acaba. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade significa ausência do tempo, a atemporalidade de Deus, como também podemos chamar. Deus ele não tem princípio e não tem fim. Eternidade é exatamente isso. Porque Deus é eterno e nós não somos eternos. Qual que é a diferença? Nós temos a vida eterna por meio de Cristo. Só que nós tivemos um princípio. Nós tivemos um início. Deus ele não teve início e não terá fim. Nós também não teremos fim, porque nós viveremos eternamente com Deus e viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Porém, nós tivemos um princípio. Deus não. Deus, em sua essência, ele é eterno. Nós adquirimos a eternidade por meio do nosso Senhor Jesus. Essa é a diferença entre esse atributo incomunicável de Deus. Deus ele é autoexistente. Deus ele é eterno em sua essência. Como nós já mencionamos, é a autoexistência de Deus. É interessante quando nós pensamos sobre isso. Gênesis no capítulo 1, na criação de Deus, né? Quando Deus criou todas as coisas, uma das coisas que Deus criou ali foi o tempo. Deus ele criou todas as coisas e disse no final, e tudo ficou bom. E eis que foi o primeiro dia, eis que foi o segundo dia. Ali foi o início da criação e também o início da estipulação do nosso tempo, que nós conhecemos como Cronos, né? Os anos, os minutos que se passam. Deus ele instituiu exatamente isso, o tempo no princípio. Deus ele é ausente de tempo. Ele não tem princípio e não terá fim. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus ele sempre foi Deus até antes mesmo de nascerem os montes, antes mesmo de criar a terra e tudo o que nela existe. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando dizemos que Deus é aquele que é, que era e que há de vir, dizemos que Deus é aquele Deus do presente, o Deus do passado e o Deus do futuro, aquele Deus que está ausente de passado, presente e futuro. Deus é Deus a todo momento de uma forma imutável. Pensemos então sobre os atributos de Deus que nós estudamos até aqui. Através dessa imagem, nós vemos Deus sendo onipotente, tendo todo o poder, capacidade para fazer qualquer coisa. Deus sendo onipresente, preenchendo e estando em todos os lugares. Deus sendo onisciente, sabendo de todas as coisas. Deus sendo imutável,
porque o Senhor não muda como sombras inconstantes, não muda como nós mudamos. O Senhor é o mesmo sempre, ontem, hoje e amanhã, e sendo esse Deus eterno, Deus ausente de tempo. Pensamos então sobre esses atributos de Deus, sendo Deus a todo o momento onipotente, onisciente, onipresente, imutável e eterno. Deus, ele não é em alguns momentos onipotente, em alguns outros momentos Deus é onipresente, em algum momento Deus ele usa a sua onisciência, em alguns momentos Deus não muda, em alguns momentos Deus exerce seu poder para determinada situação. Não, Deus, ele é um Deus com todos esses atributos a todos os momentos, em todos os lugares, porque ele não muda. Deus, ele é todo poder, sabe de todas as coisas. Deus, ele está em todos os lugares, está junto com você, onde quer que você esteja, sendo todo poderoso, conhecendo todas as coisas, porque ele não muda. Deus é eterno e não muda. O mesmo Deus que foi Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel sair do Egito, fugir de Faraó, é o mesmo Deus com aquele mesmo poder hoje ainda. Deus, ele não muda. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente ainda hoje. Deus, ele nunca mudou. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Agora, diante disso, diante do que estudamos acerca desses atributos incomunicáveis de Deus, nós traremos algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, buscarmos o conhecimento acerca de Deus. Isso é muito importante, porque esse Deus que é todo poder, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que preenche todos os lugares, que está conosco, independente de quaisquer situações, esse Deus, ele se revela a nós por meio da Bíblia, por meio das Escrituras Sagradas. Esse Deus, ele é insondável em sua plenitude, ele é insondável, nós não conseguiremos conhecer ao Senhor em sua forma completa, em sua perfeição, porque isso realmente transcende, isso ultrapassa nosso conhecimento humano. Nós somos extremamente limitados para conhecer Deus em sua perfeição, em sua totalidade. Isso é realmente impossível, porque Deus é insondável, Deus é grandioso. Então, mas o Senhor nos deixou a palavra dele, nos deixou a Bíblia. Por meio dela, nós conseguimos conhecer um pouco mais acerca desse Deus, conhecer um pouco mais do grande poder desse Deus que nós seguimos. Conseguimos conhecer um pouco mais desse Deus que está ao nosso lado, onde quer que nós vamos. Conseguimos conhecer um pouco mais desse Deus que sabe de todas as coisas, do nosso Senhor eterno, do nosso Deus eterno, que nunca mudou. A primeira aplicação para a nossa vida é essa. Isso deve nos encorajar para que nós busquemos o conhecimento acerca de Deus. A segunda aplicação para a nossa vida é para nós ultrapassarmos o conhecimento teórico. O que significa isso? O conhecimento teórico é extremamente importante, porque é por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, que nós conhecemos o que o Senhor fala acerca dele mesmo. Porém, nós precisamos ter comunhão com esse Deus. Ultrapassar o conhecimento teórico é exatamente praticar aquilo que nós temos aprendido. É construir a nossa casa sobre a rocha, como o Senhor Deus, como o Senhor Jesus disse. Sermos como o servo sensato, o prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, porque os alicerces estão firmados sobre a palavra de Deus. E esse servo, ele construiu a casa na rocha porque praticou a palavra, ouviu a palavra e colocou em prática. Então, ultrapassar o conhecimento teórico é praticar realmente aquilo que nós temos aprendido e buscarmos comunhão com esse Deus tão poderoso e tão grandioso que nós acabamos de estudar um pouco nessa escola bíblica dominical. Contemplarmos a grandeza de Deus. A terceira aplicação para nós hoje. Contemplarmos a grandeza de Deus. Quando nós vemos e pensamos sobre isso, esse Deus tão grandioso que pode todas as coisas, que sempre esteve
com a sua criação, esse Deus tão poderoso, tão grandioso, que sabe de todas as coisas, sabe aquilo que nós sentimos, conhece o nosso íntimo, esse Deus que nunca mudou, nós podemos contemplar a soberania, contemplar a grandeza desse Deus a quem seguimos, realmente contemplar a beleza desse Deus que nós seguimos. Isso é lindo demais, é muito maravilhoso realmente quando nós trazemos o Senhor à nossa mente e meditamos um pouco acerca daquele Deus em quem nós temos crido, aquele Deus que nós temos seguido. Esse Deus tão grandioso, quando nós trazemos isso à memória e contemplamos realmente a grandeza, a magnitude desse Deus, quando contemplamos a soberania dele sobre toda a criação, isso nos encoraja, isso nos dá um sentimento de paz, alegria e esperança no coração. Exercitar a nossa fé e nossa confiança nele. Como disse, contemplando a grandeza desse Deus, buscando conhecimento desse Deus acerca dele mesmo na sua palavra, quando praticamos o que o Senhor Deus está nos ensinando, quando contemplamos a grandeza de Deus e exercitamos nossa fé e confiança nele. Nós colocarmos em prática a nossa confiança em Deus, porque esse Deus que nós estamos seguindo não é um Deus limitado, não é um Deus que ora pode fazer uma coisa, ora não. Não é um Deus que por algum momento é onisciente e outro momento ele deixa a onisciência de lado e exerce todo o seu poder. Não, Deus ele exerce todo o seu atributo, todos os seus atributos divinos, ele exerce a todo o momento porque ele nunca mudou. E por último, a última aplicação para a nossa vida nesse domingo, acerca desse estudo, é depositar nele a nossa esperança. Depositar a nossa esperança em Deus. Como disse, nós seguimos a um Deus tão grandioso, tão inimaginável, nós seguimos a um Deus tão magnífico, um Deus tão amoroso, que com toda a nossa limitação, esse Deus que é todo poder, ele nos alcançou por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe para perto de si novamente por meio do nosso Senhor Jesus. E nossa esperança está depositada porque, assim como Deus, nosso Senhor Jesus também é todo poder. Nosso Senhor Jesus também é Deus. Então, nosso Senhor Jesus é Deus e nós depositamos nele toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Nós contemplamos a grandeza do senhorio de Cristo. E nós busquemos realmente conhecê-lo e praticar aquilo que ele nos tem ensinado. Por fim, eu queria deixar esse versículo para a minha vida, para a sua vida, para o meu coração, para o seu coração nesse dia de hoje. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Jesus Cristo é Deus. Os atributos divinos que nós estudamos hoje também se aplicam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é imutável, ele é o mesmo de quando nós lemos os evangelhos, ele é o mesmo Jesus Cristo hoje. Deus é o mesmo Deus também, quando nós lemos a Bíblia, Deus é o mesmo Deus hoje. Deus nunca muda. Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é o Deus eterno, Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, exercendo todos os seus atributos a todo o momento, nunca mudando. Deus é grandioso demais e nosso Senhor Jesus é grandioso demais e nós depositamos a nossa esperança exatamente no senhorio desse nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família, orar pelo seu domingo, pela sua semana e clamar realmente para o Senhor que Ele seja conosco, nos exortando, nos corrigindo, nos animando, para que nós possamos continuar a segui-lo, contemplando sua soberania e grandeza. Amém? Oremos. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e logo no primeiro dia da semana nós podemos meditar um pouco mais acerca do Senhor, acerca da sua palavra, Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque o seu Santo Espírito nos dá o entendimento acerca da sua palavra, o seu Santo Espírito nos ensina, nos capacita para que nós, com toda a nossa limitação, nós consigamos compreender um pouco dessa sua grandeza insondável, Deus, da forma como o Senhor se revela
a nós. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é muito maior do que nós podemos imaginar. O Senhor realmente é muito maior do que nós possamos meramente pensar. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se faz entender a nós, Pai, de uma forma limitada, porque nós somos limitados. Agradeço porque, mesmo dessa forma limitada, nós vemos como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é realmente magnífico, Deus. Nós te louvamos porque esse Deus que o Senhor é tão poderoso, tão soberano sobre toda a criação, o Senhor nos ama e o Senhor nos buscou por intermédio de seu Filho, nosso Senhor Jesus. Agradeço, Deus, ao Senhor porque nós temos a sua palavra, que é uma das formas que o Senhor fala ao nosso coração, nos ensina e nos exorta para que continuemos nos seus caminhos, Pai. Agradeço ao Senhor, Deus, pela sua igreja, porque o Senhor tem a usado como instrumento nas suas mãos para a proclamação dessa sua palavra, para a proclamação da boa mensagem de Cristo, e a sua igreja tem sido instrumentos nas suas mãos para que o Senhor salve vidas através desse instrumento. Te agradeço, Pai, porque nós podemos nos dispor para sermos instrumentos nas suas mãos. Te agradeço, Senhor, te louvo, peço que o Senhor abençoe cada família da sua igreja, peço que o Senhor abençoe cada lar, cada casa, peço que o Senhor nos ajude para que nós possamos passar por esse momento que estamos passando agora, mas nunca saia da nossa mente que o Senhor é o Deus que possui, que detém todo o poder. O Senhor é o Deus imutável. O Senhor é o Deus eterno e todo-poderoso, que tudo sabe e está conosco independentemente onde nós estejamos. Deus nos ajude para que nós possamos sempre trazer à memória quem realmente o Senhor é e quem nós somos para o Senhor. Nos ajude, Deus, nós precisamos do Senhor e clamo novamente pela sua igreja, pelas nossas famílias, que o Senhor nos dê um domingo abençoado e uma semana conduzida pela sua poderosa mão. Em nome de Jesus, Deus. Amém.